Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. Estamos aqui mais uma vez trazendo a nossa leitura bíblica diária. É um projeto idealizado pelo nosso amado pastor Gedeon Júnior, com a aval ali da nossa amada pastora, presidente, a pastora Loide. Um grande abraço aos meus pastores. Meus queridos irmãos, hoje nós então estaremos apresentando na verdade o capítulo de número 4 do livro do profeta Josué. Só que vocês lembram que no capítulo anterior, o Senhor havia ordenado a Josué que tomasse 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem? Pois é, aqui descobriremos o porquê dessa ordem. Vamos lá, o capítulo de número 4 do livro de Josué começa exatamente assim. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué: Tomai do povo 12 homens e mandai-lhes dizendo: Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda e depositai-as no alojamento em que haver de passar essa noite. Observem que o povo aqui já havia passado, porém os sacerdotes ainda estavam parados no meio do rio. É interessante. Eles estavam com a arca do concerto do Senhor. Essa era a garantia de que as águas não avançariam. Era a presença de Deus que estava ali, representada o quê? Através da arca do concerto. Então a arca estava segurando as águas do rio. O Senhor então ordenou que cada um daqueles homens pegasse uma pedra do meio do rio, exatamente onde os sacerdotes estavam parados. Por quê, né? Essas pedras, elas deveriam ser colhidas ali, no meio do rio. Por quê? Era para testemunho de que Deus realmente havia secado as águas. Por isso que elas tinham que ser exatamente do meio, para provar que Deus havia secado as águas. Então, chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, é bom que observe isso aqui, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos de Israel. Essa foi a ordem de Josué. Você pode observar versículos 4 e 5. Vejam como o Senhor cuidava para que cada tribo fosse representada em tudo que Israel fazia. Não poderia ter pegado ali 12 homens, tudo de uma só tribo? Não, Deus queria que cada tribo fosse representada. Isso serviria para mostrar que o povo era um só e que Deus não faz acepção de pessoas. Imagina Deus deixar uma ou duas tribos ali sem ser representadas, não é verdade? Então Deus não faz acepção de pessoas. Você que lê aí Romanos, né, capítulo 2, versículo 11, e Atos, capítulo 10, versículo 34, vê que Deus não faz acepção de pessoas. Então, observando aqui de volta ao versículo 5, quando o Senhor fala: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo os números das tribos de Israel. Aqui temos também a ideia de que as pedras a serem tiradas do meio do rio não eram pedras tão pequenas assim. Por quê? Porque elas tinham que ser carregadas sobre os ombros. Então, pedras, se fossem pequenininhas, seriam, né, levantadas com as mãos ali, mas aqui diz que era para ser carregada sobre os ombros. Elas seriam guardadas, então, essas pedras, entre os filhos de Israel, para que fosse como um testemunho entre eles. Esta era a função das pedras, ok? Servir de testemunho, ou seja, um memorial, para que quando seus filhos no futuro perguntassem o que significam essas pedras, os pais lhes responderiam: as águas do Jordão
se separaram diante da arca do Senhor, né, passando ela pelo Jordão, então separaram-se as águas do Jordão. Assim diz o versículo, a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí o capítulo 4 e você vai se deparar com esse versículo. Então as pedras seriam para sempre um memorial aos filhos de Israel. Então agora você imagina alguns anos depois desse grande feito, uma criança perguntando para o seu pai: pai, o que significam essas pedras? Né? Porque as pedras estariam ali para sempre, ali no arraial, aonde Israel estivesse. E seus pais então lhes responderiam, né? Ou seu pai lhe responderia: olha, meu filho, essas pedras, elas foram tiradas do meio do rio Jordão um dia, meu filho. Deus milagrosamente separou as águas para que toda a nação de Israel passassem pelo meio do rio a seco. Era assim que o pai deveria falar para o filho. Então, o que vocês acham que aconteceria com o entendimento daquela criança, daquele menininho, daquela criancinha que perguntou ao seu pai? Com certeza, a fé no Deus de seus pais seria plantada no coração dessa criança, né? E essa fé seria vivificada e avivada também, porque a criança, ao ouvir isso aí, despertava nela a curiosidade para saber mais acerca de Deus. Então Deus, com a sua infinita sabedoria, já estava deixando a semente da fé a ser plantada nas futuras gerações do seu povo. Então Deus cuidou de cada detalhe. Então diz aqui a palavra do Senhor que os filhos de Israel fizeram como Josué tinha ordenado e levantaram as 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué. Então fizeram isso segundo os números das tribos de Israel e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Então colocaram as pedras no alojamento de Israel. Aqui então nós falamos dessas 12 pedras do meio do Jordão que foram colocadas para testemunho entre o povo de Deus. Só que tem um detalhe aqui. Vamos falar de outras 12 pedras? Você já observou que tem outras 12 pedras nessa história, nesse capítulo? Às vezes a gente fala ou lê esse capítulo e elas passam desapercebidas, né? Então elas foram tiradas também do Rio Jordão, mas tiradas não, perdão, essas 12 pedras, segundas 12, né? Elas foram erguidas, na verdade, no meio do Rio Jordão, elas não foram tiradas. As primeiras 12 pedras ordenadas por Deus foram tiradas. Agora Josué ordena que aqueles homens também erguessem ali outras 12 pedras. Então eu acredito que o título aqui deveria ser As 24 Pedras do Rio Jordão, né? Mas como fala das 12 tiradas e as outras 12 não foram, né? Então tá. Nós vamos observar o quê? Porque muitas vezes essas outras 12 pedras passam desapercebidas quando lemos esse capítulo aqui, ok? Porém, essas pedras têm também um significado importante. Se as 12 primeiras pedras que foram tiradas do meio do rio e levadas pelos 12 homens escolhidos, como nós já vimos aqui, das tribos de Israel, e foram colocadas ali no acampamento dos filhos de Israel, ela servia para memorial entre eles? Pois é, só que no versículo de número 9, diz que Josué então fala para os homens levantarem essas pedras ali, no meio do próprio rio, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, exatamente no lugar onde eles estavam. A questão é, por que Josué então levantou essas 12 pedras ali no meio do Rio Jordão? Israel não já tinha o seu memorial lá no seu acampamento? Sim, mas e as outras nações? Elas iriam ficar também sem o seu memorial? É importante, pois é. Então observe que a misericórdia do Senhor se estende a todas as nações. Aqui nós podemos ver, mesmo no tempo da lei, mesmo naquela época, as misericórdias do Senhor se manifestavam. As pedras erguidas no meio do rio, queridos, serviriam tanto para testemunho, observa, serviriam tanto para testemunho entre os judeus quanto para as outras nações. Olha como Deus estava cuidando de todo mundo.
Ali estavam agora 12 pedras em testemunho de que o Senhor havia também parado as águas do Jordão. Então, aquela nação, aquele povo que quisesse saber acerca dessa história, ou passasse por ali que perguntasse, ouviriam a mesma história, não é verdade? Quando as nações quisessem, poderiam visitar o memorial que estava ali, no meio do rio. Assim poderia crer em Deus também, porque essa é a vontade de Deus, que todos creiam nele. Então, assim como o Evangelho é pregado, o Filho de Deus, ele disse aos seus discípulos o quê? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você vê que a misericórdia de Deus ela é ampla, ela é extensiva. Você pode observar isso, está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Não foi o que Jesus disse aos seus discípulos? Este Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, em quê? Em testemunho. Olha lá, que as pedras serviriam para testemunho. E o Evangelho é para testemunho a todas as gentes, todas as tribos, línguas e nações. Ok? Aí então virá o fim. Mateus capítulo 24, 14, você pode conferir isso aí, ok? As pedras erguidas então no meio do rio serviriam em testemunho tanto para Israel quanto para todas as gentes. A vontade de Deus aqui, queridos, é que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Você pode conferir essa verdade aí em 1 Timóteo, né? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Você pode ler também Tito 2,11, que fala o mesmo assunto. Voltando então ao capítulo 4 do livro de Josué, o versículo 10 diz que os sacerdotes que levavam a arca pararam em pé no meio do Jordão até que se cumpriu tudo quanto o Senhor havia mandado a Josué dizer ao povo. Conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e o povo se apressou e passou. Aquela nação toda passou ali. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Ali estava o sacerdote, o povo estava vendo. Assim passaram os filhos de Israel, primeiro, né? Aí vieram os filhos de Rubem, né? Os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, que eram homens que estavam armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. A quantidade aí, o número desses homens era 40 mil homens, uns 40 mil homens de guerra e armados. Observem que interessante. Então eles passaram diante do Senhor, primeiramente aqui, né, para a batalha, as campinas de Jericó. Aí nós podemos observar aqui como Deus estava o povo de Deus, como o povo de Deus estava totalmente amparado. Observe que interessante. A arca ali representava a presença e a aliança do Senhor. Os sacerdotes, para tratar as questões espirituais, e um poderoso exército de homens valentes e fortemente armados, cuidando da segurança do povo. Então não era algo assim, de qualquer maneira. Não é? A arca representando a presença e a aliança do Senhor, os sacerdotes para tratar as questões espirituais do povo, né? E um poderoso exército valente, fortemente armado, cuidando da segurança. Então era um movimento totalmente organizado. Deus cuidou aqui, queridos irmãos e amigos, de cada detalhe para que o seu povo avançasse rumo à conquista da terra prometida. Foi assim, realmente um dia memorável, glorioso. Imagina todo aquele movimento, cada detalhe, cada coisa muito bem planejada e trabalhada por Deus. Não é verdade? Não é lindo de se ver um movimento tal como esse? Aqui no versículo 14 diz que o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel naquele dia, e temeram, né, como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Ok, pastor, talvez aqui você esteja se perguntando, e as águas? O que aconteceu com as águas assim que o povo passou? Elas voltaram ao seu curso natural? Espera aí, ainda não. A arca do concerto do Senhor ainda estava no meio do rio.
as águas não poderiam passar por cima da presença de Deus e de seus sacerdotes, não é verdade? Então, depois que todo o povo havia passado em segurança, o Senhor falou a Josué: ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão, ou seja, que saiam agora, chegou a vez deles, né? Então, depois que todo o povo passou, falou o Senhor a Josué: dá ordem, olha como aconteciam as coisas. Deus disse a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Isso está nos versículos 15 e 16. E o versículo 17 diz assim: e deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Então, aqui eu quero observar com vocês um ponto interessante. Deus dava a ordem para Josué e Josué ordenava o povo. Ninguém tomava nenhuma decisão e nem dava um só passo sem a direção de Deus e as instruções do seu líder Josué. Então aqui, meus queridos amigos, estava o segredo para todo o sucesso. Era algo muito organizado. Temor a Deus, obediência e organização. Dessa forma, nada poderia dar errado, não é verdade? Veja o versículo 8. Diz assim: e aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor saíram do rio Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em seco, as águas do rio se tornaram ao seu lugar e corriam como antes, todas as suas ribanceiras. Olha que coisa interessante. Isso foi realmente um feito espetacular. Imagina, diante de todos os olhos ali, de toda a nação de Israel, todo mundo estava assistindo aquele espetáculo. Quem iria esquecer aquilo ali? A fé do povo, dali para frente, seria mudada. Quem poderia esquecer algo tão maravilhoso, não é verdade? Diz a palavra de Deus que o povo subiu do Jordão ali no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal. Eu quero até chamar a atenção aqui a respeito da cidade de Gilgal. Tem muitos fatos interessantes aqui. Gilgal ficava da banda do Oriente, ali de Jericó. Essa cidade, ela foi onde Josué acampou com o povo após a travessia do Rio Jordão. Foi uma cidade de suma importância para a história de Israel. Ali, meus amados, Josué montou a sua base militar para as batalhas em diversas cidades, dentre elas a cidade de Jericó, em Canaã. Você pode ver Josué capítulo 6, versículo 10, ok? E também foi em Gilgal que toda a geração que cresceu no deserto foi circuncidada. Você pode observar no capítulo 5, versículos 1 a 9. Só que isso é um assunto para o próximo capítulo, né? Ali Josué fez o memorial com as 12 pedras tiradas do rio. Em Gilgal também, os filhos de Deus celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Olha que coisa maravilhosa. Josué, capítulo 5, versículo 10, também é um assunto para o próximo capítulo. Fique ligado aí, não perca a leitura bíblica diária, que você vai se deliciar com toda essa história linda do povo de Deus. Foi em Gilgal também que cessou o maná. Ali, o povo havia comido o maná durante toda a caminhada no deserto, só que chegou ali, Deus proveu toda a alimentação, e cessou então o maná. Você pode observar Josué capítulo 5, versículos 11 e 12. A história em Gilgal foi muito interessante, meus amados. Lá em Gilgal, também, Josué distribuiu os territórios conquistados entre as tribos de Israel. Você pode observar Josué 14, versículos 6 a 15. Ali também foi consagrado o primeiro rei de Israel. Quem lembra aí do rei Saul, não é? Você pode, se você quiser conferir, está no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 11, versículo 14 e 15. Então, inúmeros são os relatos de marcos importantes, importantíssimos mesmo ali, que aconteceram na cidade de Gilgal.
Ok, queridos? Então, olha, finalizando o capítulo 4, Josué discursa para o povo de Israel explicando o que significava as pedras que foram tiradas do rio Jordão. Observem o que diz os versículos 21, 22, 23 e 24. Diz assim, ó, falou aos filhos de Israel dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam essas pedras? Olha como Josué estava ensinando o povo ali. Então fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, ok? Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do rio Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, não é? Que fez secar perante nós, até que passássemos. Então Josué estava dizendo para eles ali, ó, do jeitinho que Deus fez com o Mar Vermelho, fez aqui, vocês precisam falar para os vossos filhos, para que todos os povos da terra também conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Isso está no versículo também, versículo 24. E então aqui, queridos, observem qual era a vontade de Deus para aquele povo. Qual era a vontade de Deus então? Se fazer conhecido entre as nações, para que assim elas pudessem temer ao Senhor para a salvação. Deus estava, sim, sempre esteve interessado em todas as nações. Não foi por isso que ele enviou o seu filho para morrer por todos? Não é? Não diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer, né, por todos nós? Então, como Deus é maravilhoso. Então, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o Deus de toda a terra, tudo quanto há nos céus e na terra pertence ao nosso Deus. Então, Deus fez questão de deixar estes dois marcos, né, como memorial, as pedras tiradas do rio e as pedras erguidas do rio, exatamente para que Israel, que é o povo de Deus, e todas as nações conhecessem as suas maravilhas por gerações e gerações. Ok? Então aqui nós finalizamos o capítulo de número 4. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, que Deus te abençoe, que as misericórdias do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, e aqueles que pertencem a Deus, eles ouvem sim as palavras do Senhor. Ok? Um grande abraço, fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.